Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Resenha Espírita hoje de número 26, hein? Olha, segundo as predições aí do Victor Antenori, vai ser muito longo esses números aí, então se prepara aí, tá? Olha, hoje, se você está vinculado a algum centro de alguma maneira, se você é colaborador, se você estuda, se você frequenta, se você tem um papel na parte assistencial ou na questão mediúnica, que seja o que for, tema diz respeito a você. Então, hoje nós vamos falar sobre coerência espiritual, ou doutrinária, perdão, tá? Coerência doutrinária. Nós vamos trazer dois especialistas do departamento de doutrina para falar sobre isso, ok? Então, tenho meu boa noite. Aliás, os que estão já no chat aí com nós, deixa eu ver, tem tanta gente aqui. Ah, a Luísa tá aí já, tá? Se você tiver algum probleminha técnico no chat, pode procurar esse ser iluminado aí, ó. Ela vai te ajudar, tá? Na parte técnica. A Eliene também deve estar por aí. Hoje a Cristina não vem. Segunda-feira ela não conseguiu vir na do Vitor, porque ela tinha prova, ela não conseguiu colar e terminou tarde. Então, o Adalberto lá do Japão, nosso querido, arigatô, a todos os nossos queridos amigos aí do Japão que sempre estão conosco, o Dudu tá aí já, Socorro, olha lá, Cleo, hoje a Flavinha chegou cedo, hein, Flavinha? Gostei. O Zanin de Taquaritinga tá aí já, a Lenilda de Santa Fé, nossa, o pessoal tá chegando, o pessoal de Portugal, do Rio, até o chefe tá aí já, deixa eu ver se o chefe tá aí. Tá aí, rapaz, olha, até o Marco veio, ó. O Marco chegou adiantado hoje, hein, Marcão? A Renê também tá por aí, a Rita, o Sérgio, grande Sérgio, o Sérgio tá aí já. Pô, muito bom ter vocês. Me dê um alô do som, ver como é que está aí. Se tá tudo bem, se tá chiado, se tem que aumentar alguma coisa. O pessoal de Niterói também tá sempre com a gente aí. O pessoal da Espanha também tá chegando aí. Tudo ok, Sérgio. Então vamos lá, a Ju também tá aí. Ó, sem mais delongas, hein? Vamos começar? Quero convidar você, não é obrigatório aí, a critério de cada um, para a nossa prece inicial. Então, antes de a gente apresentar os nossos queridos, vou pedir que você tire um pouquinho os dedos aí do teclado, que você dá aquela respirada funda, solta bem devagar, fecha os seus olhos. Procura um pouco serenar a sua mente, acalmar um pouco ela. E vamos nos conectar a Deus, ao nosso Criador, ao Pai de tudo, de todos e de tudo. Esse Pai de poder, de amor, de bondade, de justiça. Esse Deus de misericórdia, de amor, que não cessa um segundo sequer de nos amar. Eu quero rogar que Ele possa permitir que os bons espíritos estejam conosco neste mais um encontro. Nessa noite eles possam estar conosco, nos intuindo, nos auxiliando, nos ajudando no que for preciso e nos conduzindo sempre para o caminho do bem. Que em nome de Deus também eles possam neutralizar a ação de espíritos que ainda não entenderam o significado da vida e insistem em querer nos atrapalhar. Quero rogar também a esses bons espíritos que envolvam os nossos convidados da noite, nosso querido Marco Milani, nosso querido João, que eles possam sentir esse envolvimento, essa atmosfera fluídica, né, salutar, que envolva eles também, e que eles possam trazer de uma maneira muito simples, muito clara e objetiva os ensinamentos tão importantes desse tema para todos nós,
do movimento espírita. E também quero rogar a todos, onde quer que vocês estejam, que vocês possam também sentir-se envolvidos por essa atmosfera fluídica benéfica, que vocês possam de alguma maneira também sentir-se envolvido. Em nome de Deus, eu dou por aberto os nossos trabalhos. A Ju Bertoldo também está aí hoje, legal. Tudo certinho, som, imagem, então vamos lá. Ó, não esquece, tá, de curtir. Eu sei que você pode curtir aí, eu sei que você pode compartilhar. Vivi também já está chegando aí, já chegou. A Sheila, compartilha aí, nós temos muitos grupos, nós temos do WhatsApp, do Face e tudo mais, dos centros espíritas. É muito importante que o seu dirigente, os trabalhadores desses centros possam estar conectados nessa noite, ok? Carapicuíba também está aí com a Sheila, muito obrigado. Então vamos lá, vamos apresentar os nossos amigos. Primeiramente nós vamos chamar aqui, né, e é uma honra ter novamente aqui conosco o nosso querido professor Marco Milani. Ele é economista, especialista em finança, ele é coordenador do programa de pós-graduação em administração para a FCA Unicamp, lá em Campinas. Ele é presidente da USE Regional de Campinas, diretor do Departamento de Doutrina da USE São Paulo, membro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. Ele também é palestrante e articulista. Então eu quero uma boa noite mais que especial para o nosso querido Marco Milani. Boa noite, querido. Boa noite, Ale. Grande satisfação de voltar aqui, estar com você e com os nossos amigos, né? Que já estou vendo vários aqui no chat, né? E com o João, que daqui a pouco vai entrar também. João já está afiado, já. O João já veio que veio já. Marco, muito grato, tá? Pela sua sempre disposição em colaborar com a gente, em estar trazendo sempre grandes, né, reflexões para todos nós. Muito grato, viu? Pessoal, vai dando um alô aí do som do Marco, enquanto eu vou apresentar o João, vou trazer ele aqui pra gente, tá? E hoje nós teremos, né, pela primeira vez, né, olha, o João, primeira live dele, né, oficial. Nós vamos receber o nosso querido João Roberto. Ele é graduado em odontologia, ele está vinculado à USE Santo Amaro, atuando no Departamento de Doutrina da USE Santo Amaro, e também ele faz parte, juntamente com o Marco, membro do Departamento de Doutrina da USE São Paulo. Então eu quero uma boa noite especial para a primeira live oficial do nosso querido grande João. Tudo bem, João? Boa noite, Ale. Boa noite, Marco. Estamos aí. Olha, obrigado pela sua presença, tá? Pela sua disposição em estar conosco. Me dê também um retorno do som do João aí, ok? Olha lá, a Kátia já... Um grande beijo para você, Kátia. Saudade, viu? Logo, logo você vai estar aqui conosco de novo. Olha lá. A Ágata também está chegando aí. Que legal. Então, vamos lá? Sem mais delongas. Olha, aqui a gente sempre começa, e o Marco já está mais habituado, a gente sempre começa definindo uma temática. Então, essa temática ela é muito importante. Em todas as ciências, a coerência ela é a base fundamental de todas as ciências para separar uma verdade de uma falsidade. Então, o conceito de coerência, ele às vezes para muitos, né, ele pode parecer muito simples, pode parecer, porém ele é muito profundo, porque ele sempre vai depender de uma lógica, de uma coesão. Então eu quero perguntar para vocês, o que é a coerência doutrinária? Vamos lá, Marcão. Começa ou o João começa? Você começa. Tá. Bom, essa proposta, você já citou uma frase fundamental ali. Se a gente for pensar na origem da palavra, né, na etimologia da palavra, coerência, ela tem como significado, né, ela significa conexão ou coesão.
tá? Então, quando a gente trabalha esse conceito, ela necessariamente vai desembocar na ideia de nexo e uniformidade de um conjunto de ideias, né? Então, a pessoa que é coerente, ela articula, ela argumenta de maneira lógica os significados que ela traz com os conceitos que ela esteja trabalhando, ou seja, flui de maneira natural, partindo de uma premissa e com significados que façam sentido. Então, a ideia de coerência é sempre na ideia de uniformidade com o conjunto de princípios e valores que esteja se trabalhando. No caso doutrinária, né, a gente está trazendo já para o espiritismo, e aí Sim. vai corresponder necessariamente a essa uniformidade de ideias, a esses significados que fluem de maneira lógica com os princípios e valores da doutrina espírita, né, trazidos por Allan Kardec. Por Allan Kardec, muito bem. João. Exatamente isso que o Marco falou. Na verdade, a coerência doutrinária, ela tem que passar necessariamente pelos fundamentos da doutrina. Você pode ter algumas discussões em partes de ideias, mas o fundo é aquilo que o Kardec falou. Tem que ter os princípios básicos da doutrina, fundamentais, na sua ideia principal. Não pode, de certa forma, confundir algumas ideias pré-concebidas com a questão dos fundamentos da doutrina. É aquilo que Deolinda Amorim falou numa crônica que eu acho muito legal. O Espiritismo não discute conceitos, ele ensina princípios. Então, basicamente, a doutrina espírita, dentro da coerência, ela está baseada dentro de princípios doutrinários, que desse a gente não pode abrir mão. Aí é que nós encontramos a coerência doutrinária no campo metodológico, no campo da prática do Espiritismo. Não, perfeito. João, o pessoal está falando que a sua fala está muito baixa. Então, eu ia te pedir para você dar um... Vou falar um pouco mais alto. Isso. Melhorou agora, melhorou um pouco mais. O pessoal está pedindo aqui no chat, eu tenho visto. Então, ótimo. Então, já deu para a gente já ter uma noção, né, do que vai ser o encaminhamento do nosso encontro hoje, tá? Então, a coerência, ela se relaciona com um conjunto, como foi dito aqui, né, de ideias que apresenta, como o Marco bem disse, um nexo, uma uniformidade. Para que se tenha essa coerência, esse objeto ele precisa apresentar uma sequência, ele precisa ter um sentido geral e lógico sempre afinado, sempre alinhado, né, com o receptor, de uma forma que não haja contradições ou dúvidas acerca do assunto tratado, no caso do nosso, né, a doutrina espírita, o espiritismo. E nós bem sabemos que o professor Rivaio, como exímio professor e pedagogo, ele teve muito cuidado e zelo com todos os seus textos. Então, vale a pena você se ligar nessa live aí e pegar o que os meninos aí estão trazendo, que é muito importante para todo o nosso movimento espírita, ok? Então vamos lá. Já que o assunto já começou por aí, o desenvolvimento de uma ciência, né, no caso da ciência espírita, né, ela deve ser conduzido seguindo sempre uma estrutura lógica, como vocês mesmos disseram, né? No caso do Kardec, né, com os espíritos superiores, experimentaram, comprovaram conceitos, princípios e tudo mais. Só que nós chegamos na Gênese, no capítulo 1, se a gente pegar o item, se não me engano, acho que é o 55, ele vai falar sobre um caráter, né, mais dinâmico, progressista. Então, é o último caráter da revelação espírita a ressaltar as condições das mesmas, que ela se produz, que é apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Aqui é a fala de Kardec na Gênesis, no capítulo 1, só que essa fala, se a gente pode ocorrer em erro, porque nós vemos muito essa descontextualização dessa fala, né, dessa colocação de Kardec, contribuindo sobremaneira, Marco e João, para o aparecimento das novidades. Vemos muitos flertando com outras doutrinas, com outras religiões, com outras seitas, e tentando colocá-las ou até acomodá-las dentro do corpo doutrinário do espiritismo, criando novas nomenclaturas para termos,
Termos esses que muito bem caracterizado por Kardec. Kardec nunca deixou um termo técnico sem estar muito bem colocado e caracterizado. Tá? Aqui também vai uma ressalva, tá? Não é que isso ocorre por maldade, tá? Não é intencional, mas às vezes isso acaba ocorrendo. Então eu gostaria de perguntar para vocês: é possível considerar o progresso do Espiritismo como colocado por Allan Kardec, mantendo-se a coerência doutrinária? São esses conceitos como novidades, são compatíveis? Como que vocês analisam essa questão? Eu começo de novo? Sim. Tá. Então tá bom. É uma pergunta bem interessante, Ale, porque se a gente entender que coerência significa manter, né, o conjunto de princípios e valores, e na doutrina espírita já se prevê, já existe um dinamismo previsto da própria doutrina, então você é coerente quando você admite que a própria doutrina também está, e nessa questão, no item que você citou, muito bem lembrado, por sinal, eu recomendo a leitura do capítulo 1 da Gênese para todo mundo, em termos da sua relevância para este assunto, tá? No item 55, que é o que você comentou, lá fica muito claro, né, que o Espiritismo, ele avançaria par a par com a ciência, né? Ou seja, a gente teria, assim que tivéssemos uma revelação no sentido de demonstração dos fatos, o Espiritismo assimilaria isso como uma situação a ser aceita, no sentido de compreender a realidade onde nós vivemos, e isso vai fazer com que o Espiritismo esteja constantemente atualizado, né? Só que justamente nesse ponto é que a gente encontra os problemas que você citou muito bem. O que a gente caracterizaria como uma nova, com novos fatos, né, que pudessem ser incorporados e agregados no conhecimento espírita. E aí vem o problema que não só Kardec tratou muito bem, claro, mas também outros pensadores mais recentes apontaram isso, e eu vou citar, até eu vi uma mensagem do Sérgio aí recente, ele especulando ele sabe que eu gosto, o Herculano Pires foi minha leitura desde a época da mocidade, né? Então, por sinal, o João, que está aqui comigo hoje, né? Eu conheci o João na mocidade, por sinal, já faz um certo tempo, né? 5 anos isso. Foi o ano passado, né? E a gente lia bastante Herculano Pires, Deolindo Amorim, Carlos Embaçaí, uma leitura bastante crítica no sentido do que poderia ser discutido como parte integrante da doutrina espírita, né? Sim, sim. E o que as pessoas gostariam de fazer, muitas, né, mais por convicção ou opinião pessoal, é encaixar aquilo que elas considerariam válido ou até interessante, né, dentro da proposta dos espíritos. Só que se não tiver essa conexão, se não tiver essa coerência, você não pode colocar isso como ensino doutrinário. E aí vem o dinamismo que nós entendemos, que está no item 55, que você citou muito bem. O Espiritismo jamais será ultrapassado desde que você demonstre novos fatos e incorpore isso na doutrina. Novidades do tipo revelações mediúnicas não são novos fatos, né? A gente tem que deixar claro que um dos problemas que não por má vontade, mas muita gente lê em algum lugar, né, que o mundo espiritual é assim, ou que vai acontecer isso, ou que novas informações surgiram, só que elas não foram validadas, não tiveram o critério que Kardec se serviu, que foi da universalidade, com diferentes fontes para convergir para a mesma informação. Nós temos um problema lógico, inclusive, né, metodológico, para você chamar isso de dinamismo espírita. Então, o problema é justamente você caracterizar o que seria uma informação válida, que pudesse ser incorporada no conhecimento espírita, daquelas informações que carecem ainda de novos fatos, de uma fundamentação mais robusta, mais sólida, né? Kardec nunca desmereceu novos fatos, mas ele deixava de lado. Ele deixava de lado enquanto os fatos não comprovassem aquilo. E é o que nós deveríamos fazer, e o que o Erasto nos recomenda, né? Antes de aceitar 10 verdades, é preferível rejeitar
uma mentira, né? Porque o estrago que pode ser feito, né, é pior do que a gente deixar de lado enquanto os fatos vão comprovar. Então, é possível, sim, nós termos o dinamismo doutrinário, está previsto na doutrina isso, só que quem vai dar suporte é a ciência. E aí que está esse item fundamental que você destacou muito bem, que Kardec põe na ciência o papel agora de suporte. O espiritismo e a ciência caminhariam lado a lado. Então, esse é o grande ponto que nós temos, e não revelações mediúnicas de uma fonte, que isso não é agregar conhecimento válido, pode deixar de lado, Sim. Até que os fatos comprovem. Então. Ótimo. João? Eu tento imaginar o que seria um princípio novo que a doutrina espírita poderia abraçar no seu conjunto. Porque se nós analisarmos o que é o espiritismo, ele é composto por 5 princípios essenciais. Basicamente é isso. Que é Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação e lei de causa e efeito. Basicamente a doutrina espírita é isso, é dentro desses 5 pedestrais. E quando tem algumas revelações mediúnicas, só para sugerir uma aqui, no caso de Restante, que é uma das grandes polêmicas do nosso movimento, que fala que não há necessidade de reencarnar, isso é frontalmente contra um princípio básico da doutrina espírita, que é a necessidade da reencarnação. Que outro princípio mais, na atualidade, nós poderíamos considerar que deixa a doutrina espírita sem autoridade? Nenhum. E, basicamente, o que deve ser aceito na doutrina espírita é aquilo que o Milani lembrou. Kardec reconhece que a autoridade da doutrina espírita, da revelação, está na conformidade do ensino dos espíritos. E a concordância. Então, revelações mediúnicas, isso a gente já tem de monte, que basicamente não tem autoridade para isso. Se nós analisarmos que mesmo no tempo de Kardec isso já era muito comum, Kardec tem um texto fabuloso na Revista Espírita de 1858, se não me engano, que ele fala do tanto de comunicações mediúnicas que ele recebia, digamos assim, coisa de 3.000. 3.600, dessas 3.600, 3.000 continha Jesus, caridade, amor, e só 300 ele separado. Dessas 300, só 3 era digna de publicação. Então, e Kardec teve o cuidado de nos passar todo o método de análise para a gente saber abraçar o que era proveitoso ou não. As minhas comunicações, Kardec dividia em 4 categorias: frívolas, sérias, instrutivas, e uma outra categoria. Ele falou que, basicamente, a mais importante era a instrutiva. Nem a comunicação séria a gente poderia dar tanto valor a ela. Agora, as comunicações frívolas e uma outra parte lá que ele falou, a gente não tem que perder tempo com isso. E a gente vê muito isso no meio mediúnico, sem dúvida nenhuma. Em se tratando do livro A Gênese, esse início do livro, aliás, se vocês pensar, se vocês analisar com cuidado, todo o livro do Kardec, o cuidado que ele tem para fazer uma introdução em qualquer livro dele é uma coisa espetacular. O Livro dos Espíritos, que é um tratado de filosofia da doutrina, e ali tem toda a doutrina, qual é a preocupação de Kardec? É estudar, colocar uma introdução ao estudo da doutrina. É uma coisa impressionante o método que ele utilizava para abordar cada obra sua. No livro a mesma coisa é o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai ter o cuidado em falar o que o Espiritismo abraçaria nos Evangelhos, dividido lá também 5 princípios, e o mais importante para a doutrina espírita era o ensino moral. Ou seja, Kardec tem uma preocupação em situar a doutrina espírita numa posição em que ela teria, sim, força no campo científico, no campo da filosofia, para poder avançar os tempos. E a gente mal conhece ainda os fundamentos da doutrina espírita. É aquilo que eu gosto muito, o Herculano Pires, assim como foi um grande professor do Marco, foi meu também. Na verdade, o Espiritismo, querendo ou não, com toda essa sua idade, ele ainda é um grande desconhecido numa grande parcela assim, do movimento espírita. Isso é uma grande verdade. Não, perfeito. E, aliás, você citou uma coisa muito interessante sobre a introdução, né? É a introdução ao estudo da doutrina espírita. Muitos pegam e pensam que é a introdução de um livro, que você vai ver como é que são os capítulos, né? Vai ver o enredo. Não, é uma introdução ao estudo. Muito bem lembrado, João. Muito legal mesmo. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai dar um cheguinho lá no chat, tá? Prossigamos. Kardec, ele, como disse, né, ele teve todo um cuidado, todo um critério, né, por todas as suas obras, né, fundamentais.
com todos os princípios fundamentais da ciência e da filosofia espírita. Ele sempre foi muito zeloso. E ela, né, nós bem sabemos que contém, como grande toda a teoria científica, princípios, conceitos que permitem a explicação e a compreensão dos fenômenos conhecidos do seu domínio de estudo. Então, esses termos, né, esses fundamentos, eles só vão ter, de fato, o seu valor dentro do contexto da ciência espírita, no caso. Seguindo essa lógica, né, e a lógica da fala de vocês sobre até agora, o progresso de uma ciência, como vocês bem disseram, não pode ser confundido com uma aceitação de propostas sem fundamentos, que às vezes até entram em contradição com os princípios já estabelecidos e comprovados. Mas ainda alguns insistem em dizer que Kardec, a gente ouve muito isso, vira e mexe, está ultrapassado e que novos conhecimentos e ideias têm que surgir para dar uma enxertada, né, tem que ser revistos. Como que vocês analisam essa suposição? Olha, de novo... Eu não, você vê que estavam caprichando nas perguntas hoje. Estão caprichando, né? Mas eu entendo o seguinte, e eu vou me servir também, porque essas discussões, como elas são relativamente... não são novas, né? E grandes nomes já trataram disso, Deolino Amorim, inclusive, tem uma série de abordagens disso, mas eu vou citar o Herculano Pires de novo. No livro A Pedra e o Joio, ele tem uma frase ali que eu acho ótima, que ele fala o seguinte, que aqueles que acham que Kardec está ultrapassado é porque eles não se atualizaram em Kardec, né? Eles não entenderam Kardec, eles não sabem a grandiosidade, a riqueza que é o Espiritismo, que nós estamos engatinhando ainda para conhecer, pela profundidade que o Espiritismo nos traz, em termos não só filosóficos, mas em termos de aplicação prática, moral para as nossas vidas. As pessoas que acham que ele está ultrapassado é porque, de fato, não conhecem o Espiritismo e se debruçaram da maneira adequada para conhecer seus princípios e valores. E eu vou fazer um comentário rápido também, aí o João... Não, pode ficar tranquilo. O João também, se ele quiser tratar desse assunto, mas vejam só, ainda falando da Gênese, tá? Na própria Gênese, a gente teria algumas referências que dizem respeito, inclusive, ao que já foi tratado desde o Livro dos Espíritos, né? Da onde se situa o Espiritismo na evolução do conhecimento humano. E na parte mais teológica, no sentido de compreensão dessa realidade espiritual e a própria ideia de Deus, né? Nós temos lá como referência Moisés, né, que veio cerca de 1.300 anos antes de Cristo, Moisés, com a ideia de Deus único, né? Depois nós temos Jesus, com a ideia de Deus único e um Deus amoroso, e já é uma ideia de vida futura, né, mais clara, e depois o Espiritismo, né? Isso são o que os Espíritos nos colocaram como marcas de referência. Claro que na evolução do pensamento humano é um contínuo, né? Mas esses três momentos, 1.300 anos antes de Cristo, Moisés. Aí depois tem Jesus, tá? Que foi 2.000 anos atrás. E depois, 1.850 anos depois, surge o Espiritismo, né? Ou seja, se a gente for somar todas essas fases, né, demorou 13 séculos entre Moisés e Jesus, mais quase 19 séculos entre Jesus e o Espiritismo, e as pessoas acham que passou 150 anos, né, passaram 150 anos, então já está desatualizado, já informações novas surgiram. É porque elas não conhecem os princípios espíritas para poder fazer essas afirmações. E vejam que, geralmente, quem fala que Kardec está ultrapassado ou atualizado, ou fora de contexto até, é porque elas querem introduzir conceitos, e geralmente são conceitos bastante conhecidos, místicos em geral, e supersticiosos de maneira mais ampla, como se fosse uma novidade. Kardec já tratou disso lá para trás. Então, essas conotações de que Kardec está ultrapassado porque ele não falava de, sei lá, alguma teoria científica do momento. É porque não entendeu o que os espíritos disseram, efetivamente, dos princípios em termos de realidade espiritual e material,
que fazem com que nós tenhamos a compreensão do processo como um todo, né, na sua essência, e esses detalhes, eles vão sendo adequados ou não, mas desde que os fatos comprovem. Não dá para pegar a teoria científica, que ainda nem foi comprovada, e querer martelar e falar, olha, isso explica o espiritismo, a realidade espiritual. Pelo contrário, a maioria das teorias científicas que nós temos, elas têm origem materialistas. Não dá para você explicar a realidade espiritual. Não é o tema de hoje, mas eu já vou colocar, e um dos seus convidados, acho que o Alexandre Fonseca veio aqui já, né? Veio, meu xará. Seu Xará, o Alexandre, ele comentou da física quântica, né, em termos de não pode pegar a teoria da física quântica, que é uma teoria materialista, para tentar explicar a realidade espiritual, não vai dar certo, né? E o Alexandre trata muito bem disso, até porque ele é físico, né? Ele coloca isso de uma maneira mais clara. Então, quem acha que Kardec está ultrapassado é porque não conhece Kardec nos seus princípios. Quando eu falo Kardec, são os ensinamentos dos espíritos, tá? Então, essa é a minha maneira de considerar que deve-se aprofundar-se no conhecimento filosófico espírita, para que depois se tenha algum tipo de desenvolvimento das próprias ideias. João, meu querido. Marco está corretíssimo. Na verdade, quem alega que Kardec ultrapassou... João, fala só um pouquinho mais alto, João. É isso que o Marco falou. Melhorou agora? Isso, melhorou. Quem, na verdade, defende essa ideia de que Kardec está ultrapassado é porque, de fato, não conhece Kardec. Kardec ainda é um grande desconhecido, mesmo entre os seus proptentes. Imagina isso, entre aqueles que só querem encontrar defeito no espiritismo. Recentemente, conversando com um amigo, que ele é detrator do espiritismo, ele já foi espírita, na verdade, quer dizer, foi um simpatizante, né? Mas hoje ele não é mais e ele faz críticas severas ao espiritismo. Ele abordou um dos assuntos no livro da Gênese comigo. Ele falou, mas o livro da Gênese tem um erro gravíssimo lá em matéria de astronomia. Eu falei, qual que é? Ele falou, está dizendo lá no livro da Gênese que Marte não possui satélites. E nós sabemos que Marte possui satélites, 2 satélites, Phobos e Deimos. Mas eu falei para ele, mesmo entre a astronomia hoje, é uma discussão se Phobos e Deimos têm que ser aceitos como satélites ou não. Eles parecem mais 2 asteroides. Então, basicamente, eu perguntei se tinha mais alguma coisa no livro que ele poderia sugerir que Kardec tivesse ultrapassado, e ele falou que ia procurar. Eu estou esperando ele procurar alguma coisa para me dizer. Mas, na verdade, esse é o grande problema. As pessoas leem Kardec, estudam Kardec de uma forma superficial, sem esquecer que o próprio Kardec teve o cuidado de ter um certo cuidado para fazer as suas investigações e para fazer as suas... e para colocar os seus princípios. Kardec mesmo fala, e a gente não pode esquecer que a obra não é de Kardec, ele é um codificador que estava ali à frente de tudo, mas tem um trabalho feito em 4 mãos, dos espíritos de ele. Sim, perfeito. E se a gente pegar o livro dos espíritos, a primeira edição, o que a gente encontra lá? Que basicamente os espíritos não aprovavam a ideia da evolução das espécies. Isso está lá na primeira edição do livro dos espíritos, que entra na pergunta. O que aconteceu em 1860, quando Kardec publicou a edição definitiva do Livro dos Espíritos? Considerando a época em que estava vivendo naquele embate científico. Em 1859, Darwin publicou A Origem das Espécies. Em 1860, Kardec e os espíritos foram categóricos em falar abertamente sobre a evolução das espécies, de uma forma muito clara e precisa. E os espíritos disseram para Kardec, há coisas que nós devemos colocar no tempo certo, há outras coisas não, a gente tem que esperar o momento oportuno. Então, tanto os espíritos como Kardec, eles trabalharam de uma forma muito minuciosa, esperando o momento certo para para colocar alguma situação que pudesse ser aceito como um princípio doutrinário. A evolução das espécies é uma delas. E na primeira edição do Livro dos Espíritos, eles dizem que não. Na segunda, totalmente reformulada, eles são completamente evolucionistas, acompanhando o pensamento do Darwin e Wallace. Não, perfeito, João, perfeito. Lá, nós temos, vamos fazer um link com o chat agora. A Kátia me parafraseou legal ali, eu quero trazer para ela. Obrigado, viu, meu anjo? Jesus disse, quem tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Podemos parafrasear dizendo, quem conhece todas as obras da doutrina espírita a fundo, que faça a primeira atualização da ADE. Isso aí. Deu para entender, Temos uma pergunta do nosso amigo René,
Deixa eu procurar aqui na 18. Mas aí eu acho que é uma questão só de jogo de palavras aí, mas vamos lá. Sendo Herculano uma figura que personifica a coerência no espiritismo brasileiro, porque em sua tradução de O Livro dos Médiuns, o subtítulo é traduzido como Manual dos Doutrinadores, ou não guia. Mas eu acho que é um jogo de palavras, porque tem no francês pode ser também como um guia, um manual, viu? Vocês têm alguma coisa a falar sobre isso? Olha, Não, eu acho que é a interpretação mesmo. Eu recomendo, quando eu tenho dúvidas nessas questões, vou dar uma dica minha, eu recorro ao original em francês e procuro alguém que possa me ajudar para ver qual o termo que se encaixa melhor, porque às vezes a gente vai brigar por palavras, sendo que é a mesma coisa, entendeu? Mas valeu a gente colocar isso aí para todos. Deixa eu ver, tem mais uma aqui da Rita. Só uma observação, Ale. Claro, pois não, fica à vontade, João. Eu vou procurando aqui. Sobre a tradução do Herculano do livro dos Médiuns. Foi a tradução que o Herculano tinha muita autoridade para falar sobre o assunto. Se não me engano, existem mais de 300 notas do Herculano na tradução que ele fez para o livro dos Médiuns, na edição da LAC. Então é uma coisa fabulosa. O Herculano, ele trabalhou muito bem essa questão da mediunidade. Ele entendeu, ele era um parapsicólogo, ele sabia mesclar essas ciências, tanto a parapsicologia, a metapsíquica e o espiritismo. Ele conhecia muito bem os meandros das manifestações mediúnicas. Então, as notas de rodapé do Herculano para o livro dos médiuns é uma coisa fabulosa. Se não me engano, tem mais de 400 notas de rodapé dele. É uma coisa, assim, extraordinária. Eu posso estar exagerando, mas deve estar beirando isso, viu? É muitas notas de rodapé do Herculano, e todas muito bem calcadas na lógica doutrinária. Não, ótimo, perfeito mesmo, perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de palavras aí. A doutrina, tinha mais uma questão a hora. Nós temos, olha quem está aí hoje também nos acompanhando, grande Andréia. Mandou bem essa menina aí, mandou bem essa menina. Tinha mais uma questão que eu tinha visto aqui. Não, vamos partir, que aí depois a gente busca ela aí, deve estar por aí ainda. Então vamos lá, dando Marcos e João. Há diferentes graus de compreensão da doutrina, isso a gente é muito claro isso, tá? Como conciliar diferentes visões sobre o mesmo objeto de estudo para se manter a coerência? Sabe que esse é um dos pontos mais interessantes, né, no próprio movimento espírita, né? Porque às vezes as pessoas querem que os outros pensem como ele pensa, né? E não necessariamente isso vai. Nem só é correto em termos de honestidade intelectual, quanto de fatos mesmo, né? Mas se a gente pegar o livro dos médiuns, né, que acabou de ser falado, quando Kardec trata do método do espiritismo, ele sempre parte do conhecido para o desconhecido, né? E ele diz ainda que antes de tornar a pessoa espírita, torne-a espiritualista, né? Porque não adianta a gente querer fazer com que alguém compartilhe dos mesmos ideais e convicções que nós tenhamos, por uma questão óbvia de ritmo natural de cada um, né? Mas no caso do movimento espírita, até a questão que outro dia eu estava conversando com, eu não lembro se o Ivan já esteve aqui, Ale, o Ivan Franzolin, esteve, né? Não, ainda não esteve, ainda não, mas eu tô cercando ele, viu, Marcão? Tô cercando. A gente estava conversando outro dia em outro evento online, e ele comentou da pesquisa dele, né, dizendo que as pessoas dos respondentes, 85% tinham o hábito ou a frequência de consultar Kardec, né? E a gente achou até um número extremamente alto, né? Mas aí eu coloquei para pergunta para ele, mas não tinha na pesquisa dele, o que seria consultar Kardec, né? Pegar o Livro dos Espíritos, né? Ou o Evangelho, nessa questão. Porque quando a gente fala Kardec, a gente está falando no conjunto da obra, a gente está falando de todo o desenvolvimento teórico do Espiritismo. E nesse sentido, não dá para falar que o Espiritismo se resume nesta ou naquela obra, você tem que entender o conjunto. E quando alguém diz que, segundo Kardec, tem que entender este tema, como ele é tratado e desenvolvido nas obras de Kardec, né? Como é que esse tema vai se apresentar nas suas diferentes nuances.
Vou citar um deles, que eu sempre uso como exemplo, né? Possessão. Possessão é tratado de um jeito no Livro dos Espíritos. Kardec não faz uma associação direta ao fato ou fenômeno em si, e depois fatos surgem, né, que são relatados, inclusive na Revista Espírita, né, de 62, que é a Mademoiselle Julie, que também é comentada, né? E na Gênese, que é o último livro dito das obras fundamentais, que é o livro mais maduro que a gente tem na codificação, Kardec já trata a possessão como um fenômeno possível, ou seja, deixa de ser só uma subjugação no sentido de obsessão, e ele ainda diz mais, pode ser provocada por um espírito bom. Está lá na Gênese, né? Quando o espírito quer imprimir um grau de manifestação mais intenso. Esse desenvolvimento de ideias, ele se faz no conjunto da obra. Então, quando alguém fala que lê Kardec, ou que consulta Kardec, consulta como, né? O que a pessoa entende por consultar Kardec? E aí vem a reflexão dos diferentes graus que nós teríamos no movimento espírita. Quem se disser plenamente satisfeito com o conhecimento que tem, eu tenho dúvidas se está entendendo o que está acontecendo. A gente está sempre aprendendo, nós somos eternos aprendizes de espiritismo, por isso que eu falei de Kardec. Uma vez que nós tenhamos um aprofundamento das questões que são tratadas e levadas pelos espíritos, a gente vai aprimorando e agregando conhecimento, né? Sempre a gente vai fazer isso. A gente sempre dá o exemplo também, né? Se nós pegarmos qualquer questão das obras de Kardec, do Livro dos Espíritos, qualquer uma, se nós lermos pela terceira, quarta, quinta, oitava vez, cada vez a gente pode considerar um aspecto que a gente não tinha visto anteriormente, pela riqueza que nós temos, né? Então, nós estamos num processo de atualização constante. Assim é o movimento espírita. Quem está se familiarizando agora, quem já tem um pouco mais de experiência, e eu não digo experiência em termos de idade cronológica, tá? Porque tem gente que tem 40, 50 anos que se diz espírita, mas tem um conhecimento doutrinário bastante superficial, e outros que acabaram de chegar na doutrina e já adentram em questões muito profundas, né, doutrinariamente falando, ou seja, não é o tempo que a pessoa se diz espírita, é a maturidade, e Kardec usava a palavra maturidade do senso moral, né, e ele dizia, Sim, ele fazia a isso palavra, mesmo. inclusive, exatamente isso, que pessoas de tenra idade conseguem compreender os princípios e valores espíritas, algumas, né, muito mais facilmente do que outras, um tanto mais versadas, e não é o título acadêmico, não é nada disso, é maturidade do senso moral e bom senso, né? Então, o grande ponto que a gente teria é a convivência fraterna, respeitosa, compreendendo os limites do outro, mas sempre partindo do que o outro entende, né, do que seria correto, do que seria mais fundamentado, para refletir sobre este ponto. E não já querer impor a sua verdade ou as suas convicções, querendo atropelar o ritmo do outro, né? Então, é uma convivência que faz parte nós entendermos qual grau nós nos encontraríamos nesse ponto. Não, perfeito. João, meu querido. Então, o Marco deu um belo exemplo aí sobre a questão da possessão, que Kardec futuramente ele vai rever isso daí e vai colocar que realmente pode acontecer a possessão, pode ser boa ou ruim. Não, tem outros exemplos também que a gente pode acompanhar no processo de evolução do pensamento de Kardec na doutrina espírita. Se vocês pegarem o livro que é o Espiritismo, Kardec vai falar abertamente que é possível um muçulmano ser espírita, um protestante ser espírita, um católico ser espírita. Será que Kardec desencarnou defendendo essa mesma ideia? Mas é claro que não. Futuramente tem um trabalho dele, que foi publicado no livro Obras Póstumas, que ele diz que abertamente quem define quem é espírita somos nós que criamos a doutrina e que podemos definir quem realmente é espírita. E só são espíritas aqueles que abraçam todos os princípios da doutrina. Como é que alguém que não abraça a reencarnação pode se dizer espírita? Então, essas particularidades que a gente tem que acompanhar no pensamento de Kardec. Ele é um processo evolutivo, desde a primeira obra até a última obra. Isso é uma coisa fabulosa. E se pegarmos a Revista Espírita, que foi um laboratório de ensaio de Kardec, ali também a gente vai ver. Basicamente, todos os trabalhos da Gênesis foi publicado na Revista Espírita, inicialmente. Então, são essas particularidades que a gente tem que prestar atenção. Então, estudar a doutrina espírita é estudar mesmo, não é fazer consultas rasas.
A doutrina espírita exige paciência, exige um certo amor por ela, porque é uma doutrina que revoluciona a nossa forma de ver o mundo, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida, não, eu falo por mim. A doutrina espírita, eminentemente, é uma filosofia que muda completamente o nosso comportamento, e Kardec falou que é uma filosofia eminentemente moral. E é por isso que existem várias gradações de entendimento da doutrina espírita, isso é verdade, como o Marco falou, mas ela é acessível a todos os níveis, até os analfabetos, a pessoa que não tem cultura nenhuma consegue entender por quê. É aquilo que o Marco falou e que Kardec falou lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A aceitação da doutrina espírita e a compreensão, ela está muito ligada à maturidade do senso moral. Isso é completamente revolucionário do ponto de vista da psicologia humana, se a gente analisar esses fundamentos do espiritismo, que pode ser, de certa forma, pode ser não, ele é acessível a todas as pessoas, de todos os níveis. Na revista Viagem Espírita, numa das viagens que Kardec fez, e foi conversar lá com as pessoas bastante humildes, numas minas lá, ele ficou admirado que as pessoas mais simples compreendiam os fundamentos da doutrina espírita, de uma forma muito clara e muito precisa. Ou seja, o espiritismo ele é voltado para todas as pessoas, independentemente de classe social, independentemente da pessoa ser estudada ou não. É uma doutrina bastante acessível a todos nós. Isso que é grandioso na doutrina espírita. Não, perfeito, João. Aliás, os operários de Lyon, né, citado por Kardec na revista também, sim, que eram analfabetos e aprendiam com pessoas que sabiam ler, explanando sobre o espiritismo, e eles aprendiam com clareza, para você ver que não é uma coisa de ser o doutor, porque tem muito disso, viu, João, no movimento. O cara é o doutor fulano. Mas e daí? Ele pode ser na sua área de atuação acadêmica, ótimo, perfeito. Mas doutrina espírita é outra coisa. A Kátia deu uma informação aqui, para completar a sua fala anterior, que tem 278 notas de J. Herculano Pires no livro dos médiuns, tá? Obrigado, Kátia. Grande Kátia. Ale, posso aproveitar a fala do João, que eu achei ótima, em relação à coerência, que me fez lembrar na ideia dos diferentes graus, né? A pessoa, ela tem que viver, eu vou fazer eu trago aqui uma frase que quem disse já é alguém bastante conhecido da doutrina espírita, inclusive, que está o nome dele lá, que foi Sócrates. O Sócrates, ele tinha, apesar de ele não, a gente sabe tudo de Sócrates por Platão, né, que escreveu, né? O Sócrates em si a gente não tem informação, mas o Sócrates tinha uma frase que ele bastante disseminava, né, com os alunos, né, com as pessoas que ele conversava, que se chamava plena coerência, né? O que é plena coerência? É você viver e morrer conforme aquilo que você acredita, né? Ou seja, você ser coerente com os seus princípios e valores, independentemente se eles estão certos ou errados, mas você é coerente quando você age conforme esses princípios e valores. E essa questão dos diferentes graus de maturidade doutrinária, que nós poderíamos chamar assim, do movimento espírita, ela é compreensível desde que a pessoa tenha sinceridade no que ela esteja fazendo e humildade para saber que, às vezes, a gente tem uma visão que pode ser amadurecida, que pode ser vista de uma outra maneira e aprender com isso, porque a gente vai sempre aprendendo. Esse é o ponto principal. Se nós tivermos a humildade de reconhecer que vamos viver conforme os nossos princípios, mas nós podemos estar errados em algumas coisas, então a gente vai aprender e refletir sobre o que outras pessoas dizem, mas sem perder, de novo, a racionalidade, e não acreditar em alguém porque supostamente é alguém mais carismático, é alguém que tenha aparentemente mais conhecimento. Não existe isso na doutrina espírita. Professor de espiritismo, não existe isso. O que a gente tem são pessoas que colocam-se de uma maneira mais clara e racional, ou conforme os princípios, né, e outras que estão fazendo, conforme a sua visão de mundo, essas conexões, essas relações. Mas o que o João disse também dessa questão da coerência, o Sócrates, ele morreu conforme ele acreditava, ele foi, acho que a maioria sabe, né, ele foi condenado a se intoxicar, a tomar cicuta, o veneno, né? Porque o tribunal julgou e o condenou.
E ele era um extremo respeitador de leis. Ele disseminava isso, que tinha que se cumprir leis, né? E ele cumpriu a lei, porque ele acreditava nisso. Ele poderia ter pego o cálice jogado fora, poderia ter feito o que ele quisesse, mas ele cumpriu a lei, porque ele acreditava na lei. E nesse processo de reflexão, as pessoas que acham que estão certas, e aí vem o problema, mas, ao contrariar o que os espíritos disseram, não tem a humildade de fazer o confronto com os fatos, e aí vem os problemas que eventualmente acontecem de, não, eu acho que é isso, eu vou impor isso. Pode fazer o que a gente bem entender, mas não chama de espiritismo se tiver em confronto com o que os espíritos ensinaram e apresentaram por Kardec, né? Não, perfeito, 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 perfeito. Gostei muito do seu complemento. E é por aí, tem muito isso. Aí eu fico imaginando, Marco e João e demais colegas, Kardec começou a estudar os processos de Morcini em 62, em dezembro de 62. Ele foi em janeiro, fevereiro, março, abril, e é em dezembro, né, de 63 que ele dá o veredicto, né, um caso de possessão, Senhorita Júlia. Já imaginou para ele chegar, olha, me equivoquei, existe, olha a humildade que ele teve em falar, olha, não era como eu pensava, ó, agora é isso. E ele escreveu isso. Sim, fatos demonstraram que é isso, então é isso agora. Isso, então ele teve essa hombridade, essa coerência, né, com a doutrina de poder trazer de fato o que ela é, não o que ele imaginava, talvez. Assim é com a gente também. Okay? Certo, totalmente. Uma outra particularidade que eu acho bastante interessante. Kardec, claro, ele criou alguns neologismos para sintonizar o dicionário espírita, né? Quando ele trabalhou a questão lá da capacidade do indivíduo se comunicar com o outro mentalmente, qual o nome que ele deu para isso? Telegrafia do pensamento. Era o que ele fazia. É o que ele tinha na época, né? Exatamente. Mas será que hoje Kardec não abraçaria de bom grado esse termo criado pelo Frederic Marx em 1886, que é a telepatia? Com certeza Kardec não iria se opor a um termo desse, que se propõe muito bem a explicar essa capacidade de uma pessoa se comunicar com a outra. Então Kardec tinha essa humildade, e eu tenho certeza que ele teria humildade hoje em abraçar esse termo e colocar na doutrina. Telepatia em vez de telegrafia. Gente, quem sabe o que é um telégrafo hoje? Então, basicamente, são essas particularidades que Kardec tinha o cuidado de acompanhar na doutrina, e se ele tivesse em contato, sem dúvida nenhuma, tivesse vivido até 1886, quando Frederic Marx propôs esse termo, ele teria aceito uma boa, não tem dúvida disso. Com certeza. Ele era muito humilde nisso. Sim, muito bem. Então, vamos lá. Falando nisso, vamos mais um, depois a gente vai lá para o chat. O que nós estamos observando nos últimos anos dentro do movimento espírita, e tanto num contexto geral, mundial aí no caso, né? Isso tem se evidenciado muito dentro do movimento espírita, discussões muito acaloradas, certas vezes até demais, né? Referente a questões políticas. Tá? Não vamos entrar no mérito. Chegando, em alguns casos, até causar separações. A gente tem visto isso em grupos, na prática, tá? Grupos espíritas pequenos, que trabalham com um número de colaboradores bem reduzido, sofrer cisões por causa de política. Isso eu tenho visto na prática, tá? Brigas, causando transtornos diversos, até mesmo dentro do trabalho do centro, tá? Cada um tentando expor o seu pensamento, e só que isso às vezes acaba extrapolando um pouco. Algumas pessoas tentam trazer esses temas políticos partidários para discussão em grupos espíritas. Isso é doutrinariamente coerente? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Porque isso me preocupa muito. Preocupa você e a todo mundo que tem esse senso, né, de buscar a harmonia, que o próprio Kardec também já sabia, já conhecia, tanto é que existe uma nota, um texto de Kardec extremamente bem-vindo nos dias atuais, está na Revista Espírita de 1862, no mês de fevereiro, se eu não me engano, fevereiro de 62,
onde ele faz um alerta sobre aquilo que as táticas, né, a estratégia que os detratores estavam tendo e que estavam incentivando levar para o movimento espírita assuntos ou objetos de discussão que não competiam ao espiritismo, porque se tratava de política transitória, né, humana, que não fazia parte da questão aberta do objeto de estudo do espiritismo, mas que gerava suscetibilidades e divisões, né? Está lá na Revista Espírita 62, ele chama, inclusive, essa questão de assuntos irritantes, inclusive o de caráter político. E ele fala com todas as letras lá, depois eu recomendo que todos façam essa consulta, né? Na Revista Espírita 62, fevereiro, ele diz lá que para nós não nos deixarmos cair nesta armadilha, ou seja, vamos afastar das reuniões, das discussões, questões que vão gerar divisão, questões que vão gerar embaraços, questões que vão fazer com que as pessoas se polarizem, né? Esse termo é meu, tá? Estou usando aqui, mas é o que reflete nos dias de hoje. E ele fala com relação à política. Sabe por quê, Ale? Existe e o João depois pode também falar bem desse assunto, existe um discurso de militantes políticos, ideológicos, infiltrados no movimento espírita. Eles querem trazer essas discussões que existem no ambiente civil para dentro da casa espírita, porque eles acham que o frequentador da casa espírita é um ser ingênuo, pueril, superficial, alienado, que tem que discutir na casa espírita, porque senão ele vai ficar fora da realidade. Quando, na verdade, todos nós somos cidadãos conscientes, sabemos das nossas responsabilidades, nossos deveres, das nossas propostas. Nós temos que ter posicionamento político, inclusive, porque nós vivemos em sociedade, só que não é na casa espírita que a gente vai fazer com que as nossas convicções sejam debatidas para gerar o mesmo ambiente que acontece, que a gente vê no Brasil em particular, onde famílias são divididas porque apoia este ou aquele fulano, porque é oposição ou porque é situação. Esse debate não favorece a harmonia espírita. Quando Kardec vai discutir se o espiritismo é ou não religião, lá... E ele fala, o resumo dele sobre esse assunto lá na Revista Espírita, de 68, no discurso que ele faz no Dia dos Mortos. Comemoração do Dia dos Mortos. Exatamente, onde ele fala o seguinte, que o espiritismo não seria uma religião no sentido tradicional, institucionalizada, com hierarquia, culto, paramentos. Estamos bem longe disso, né? Apesar de ter alguns que têm saudades dessa época e querem trazer o igregismo para o espiritismo, mas no sentido filosófico, nós seríamos uma religião pelo laço que nos une do mesmo ideal. Está lá na Revista Espírita 68, vejam lá o discurso que Kardec faz no Dia dos Mortos, e a abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no discurso de abertura daquele ano lá, com relação ao Dia dos Mortos. Vejam que esse laço que nos une é o ideal espírita, é o ideal de fraternidade, é o ideal de nós termos um mesmo objetivo comum de transformação moral interior, individual, para que daí o reflexo coletivo disso se manifeste. Os caminhos que nós vamos escolher para tornar uma sociedade melhor, se é o caminho A, B, C, porque todos os caminhos prometem uma sociedade melhor, esse caminho, ele vai depender da visão de mundo de cada um, das concepções, dos valores, da compreensão da realidade. Não é porque a pessoa escolheu o caminho A, que ela vai levar para o centro espírita e querer que todo mundo siga o caminho A, e ainda vai estigmatizar quem pensa diferente. E essa tática dos adversários do espiritismo infiltrados no movimento espírita fazem isso. Eles tentam estigmatizar quem não pensa igual, rotulam, né, de pessoas aversas, inclusive a harmonia social, para se colocarem numa posição moralmente superior e dizer que quem pensa diferente é moralmente inferior e não mereceriam ter o rótulo de espíritas. Então, quando alguém vem com essa ideia de que o espírita tem que votar nesse,
o espírita tem que apoiar isso, o espírita tem que fazer aquilo, aonde fica a liberdade de consciência de cada um? Cadê o livre-arbítrio de cada um? O espiritismo prega isso, a liberdade de pensamento, a pluralidade de ideias. Nós não temos que forçar ninguém a pensar como nós. Então, querer trazer questões que geram divisões, que geram cisão dentro da casa espírita, vai acontecer o que você já viu, que são cisões. E no movimento espírita, pior é quando a pessoa tem algum tipo de influência formadora de opinião, porque daí ela quer fazer o quê? Ela usa o espiritismo para legitimar suas próprias convicções, isso é uma desonestidade intelectual. Não importa eu, você, o João, a gente pode ter preferências políticas aqui diferentes. A gente até pode ter isso, mas nós nos respeitamos, nos amamos, aqui nós temos fraternidade, nós nos tratamos como irmãos. Não é porque você pensa A, eu penso B e o João pensa C, que nós vamos nos tornar inimigos aqui. E aí vem esse grande ponto. Quem quer adjetivar espírita isso, espírita aquilo, é porque não compreendeu a proposta espírita e quer fazer divisão para trazer as suas lutas políticas para dentro da casa espírita e fazer com que os nossos adversários tenham um campo fértil para explorar e aí sim fazer o que os inimigos espirituais adorariam que acontecesse, que é rachar, que é desarmonizar todo o ambiente. Ninguém vai formatar consciências, esqueçam essa ideia de que nós temos que discutir assuntos para o outro pensar como nós pensamos. Cada um pensa como bem entender. Então não vamos com essa de nós somos cidadãos, somos conscientes e sabemos o que nós precisamos fazer sem ficar preocupados em ter alguém nos doutrinando politicamente. Então não vamos trazer isso para a casa espírita. Ótimo. Antes de passar para o João, eu só quero deixar uma ressalva para todos. Eu não quis colocar em xeque a questão política. Nossa sociedade, a política faz parte. Nós só estamos falando isso dentro do ambiente do centro espírita. Por quê? No meu grupo mesmo houve baixas por questões políticas. Então é isso que eu quero trazer. Não que nós não devemos discutir política ou colocar sua expressão, seu partido. Não é isso. Mas nós estamos falando dentro do contexto do centro espírita, ok? João, Exato. Fica à vontade. É uma questão muito triste, e bastante atual, viu? Os extremos. Eu costumo imaginar que eu estou, de novo, com Kardec. Falta maturidade de senso moral para essa turma que basicamente fica misturando as coisas. Política não dá certo. E Kardec, mais de uma vez. Kardec e Erasto também, né? Mais de uma vez, chamou a atenção para que esse tipo de coisa não fosse trazido para o meio espírita. Porque se vocês analisarem bem, é meio que uma briga de torcida. As pessoas ficam querendo de convencer a defender certo ponto de vista ideológico, como se ele fosse um torcedor do Corinthians e quisesse que você torcesse pelo mesmo time. É uma coisa meio absurda. Doutrinariamente, a gente sabe que nós somos... aquilo que Aristóteles falou, nós somos um animal político, não adianta. Se o quilo de feijão está R$10, está R$9, isso é por uma questão de ordem política, a gente tem que trabalhar nisso. Mas a gente querer defender ideologias dentro da casa espírita, em confronto com aquilo que é o principal, que é a doutrina espírita, eu acho isso um grande absurdo, sem dúvida nenhuma. Kardec, ele era uma pessoa que ele estava, de certa forma, não, ele estava completamente imbuído das necessidades e das discussões do seu tempo. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, a gente vai ver a preocupação de Kardec em relação às formulações das perguntas que ele fez. Uma delas foi referente à situação política e a discussão política da sua época, a questão 811 do Livro dos Espíritos. E o que os Espíritos responderam? Isso aconteceu. Basicamente, uma outra questão também do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar sobre a questão da teoria de Malthus. Se era uma teoria que tinha fundamento e como era a grande discussão na época. Os Espíritos bem lembrado. Nunca mais vai acontecer. O planeta ele vai conseguir gerar muito mais riquezas e alimentação que ninguém vai chegar a ponto de ter uma catástrofe nesse terreno. Uma outra pergunta que Kardec fez também, que era própria da sua época também, sobre o duelo. Será que Kardec publicasse o Livro dos Espíritos hoje ia se preocupar com essas três questões? Não iria. Então, Kardec era uma pessoa completamente situada no seu tempo, preocupado com as ideias que mais traziam discussões para a sua época. Questões políticas, evidentemente, foi uma delas. E Kardec e com os espíritos reconheceram que trazer essas questões políticas para o meio espírita seria muito prejudicial.
porque é uma briga de egos, é uma briga de paixões. E isso não condiz com a finalidade maior da doutrina espírita. Tem a sua ideologia? Você tenha, mas não queira colocar para outro como sendo uma verdade que, se você não apoiar aquilo lá, você não é um espírita verdadeiro. Muito pelo contrário. Eu vejo que essas pessoas aqui, eles deixam muito a desejar como espíritas. Pelo menos é o meu ponto de vista. Não, ótimo. Vamos, pode falar, Marcão. Não, é que esse assunto é bastante rico, né? Claro, não é o foco da gente trabalhar hoje. Não, mas está dentro, está dentro. Não, eu só destaco o seguinte: Kardec, ele tinha preocupações sociais, tanto é que, se a gente ele não publicou, tá? Isso foi publicado depois em obras póstumas, mas quando a gente pega os textos de Kardec, Liberdade, Igualdade, Fraternidade, lá em obras póstumas, né? Ou até as aristocracias, onde ele faz um belíssimo desenvolvimento da questão de proposta social, e ele vislumbra a sociedade do amanhã, como deveria, ou como seria formada e governada a sociedade do amanhã. No texto de Aristocracias, ele cita a aristocracia intelecto-moral. Veja, aristocracia, intelecto moral, não é democracia, intelecto moral, tá? É aristocracia, intelecto moral. Então, se alguém quiser conhecer o pensamento de Kardec nesse ponto, e de maneira muito, muito fraterna, ele sempre se colocou assim, ele nunca abraçou teorias em voga, porque era um caldeirão naquela época de propostas de reformulações sociais. Tanto é que o próprio João comentou, né? O Erasto, ele dá dura, ele tem mensagens ali mediúnicas que ele é bem firme com relação a se abraçar ideologias totalitárias que estavam em voga naquela época ali. Ele falou isso para os trabalhadores de Lyon, tá, que estavam querendo abraçar algumas ideologias totalitárias. E tem vários pontos que a gente pode perceber que a preocupação de Kardec nunca foi de trazer essas discussões para a casa espírita da Marco. Oi, acho que caiu. Caiu. As últimas falas aí não saiu. Tá, eu estava falando. Vocês escutaram de Erasto? Sim. Tá. Bom, eu estava falando o seguinte, que não adianta alguém querer escolher uma das várias teorias sociais para reformular a sociedade e abraçar e falar que o espiritismo tem que seguir isso. Não tem nada. A gente tem que seguir a liberdade de consciência de cada um e fazer a sua reformulação moral interior para refletir isso no próximo. E não achar que formatando a sociedade, você vai formatar os indivíduos. E só para finalizar, tem uma frase de Kardec, que é belíssima, eu sempre uso essa frase, lá nesses capítulos que eu mencionei. Não adianta, não se pode decretar a fraternidade e inscrevê-la numa bandeira. É preciso antes transformar o coração dos homens. Então não adianta vir esse ou aquele sistema propor que a partir de amanhã todo mundo é fraterno por obrigação. Não vai funcionar. A gente tem que trabalhar isso interiormente. Então a questão política maior que nós temos é nos melhorar e não ficarmos querendo levar para a casa espírita discussões para os outros. E a gente esquece de nos melhorar, que daí é o principal que nós deveríamos fazer. É isso. Vale lembrar novamente que essa pergunta surgiu no sentido de levar para a discussão no centro. Não que nós não devemos discutir ou propor ou externar. Não é isso. Nós estamos falando dentro do contexto do centro espírita, tá? Eu achei a pergunta lá. Da Morgana. Tem a do Morgana, tem do nosso querido Fredson. A Morgana ela vai perguntar: isso acontece muito no meio espírita. O dirigente sempre tem o conhecimento moral. Sempre tem o conhecimento moral para tomar como verdade a sua visão? Marco Milani. Olha, Morgana, pergunta interessante, porque o dirigente é uma pessoa como nós, né? Como qualquer um, sujeito a falhas, né? Sujeito a visões de mundo, às vezes, com um grau maior ou menor, de maturidade, inclusive doutrinária, e cabe ao grupo, né? Ao conjunto, trocar informações, trocar experiências, para que um aprenda com o outro. Nós não encontraremos ninguém que poderia ser chamado de exemplo, né, de referência no sentido de conduta plenamente ilibada, no sentido moral, que a gente está encarnado aqui não é por acaso, né? Uhum. A gente está encarnado aqui porque a gente está no mesmo nível moral, né? Então, na média, estamos todos iguais. Mas com relação à parte de doutrina, eu achei muito legal a pergunta da Morgana, porque o dirigente ele tem uma responsabilidade maior.
ele é, sim, referência para aquele que procura a casa espírita. E a partir do momento que ele, de uma maneira um tanto oportunista, procura fazer com que as suas convicções pessoais particulares nesse campo de convicções que não tenham fundamentação doutrinária, mas ele quer impor isso, ele vai incorrer num problema sério, claro, de coerência doutrinária, e ele vai responder para a própria consciência depois, daquilo, inclusive do mal que ele espalhar. Tem um texto logo no Evangelho, do Espírito da Verdade, né, onde ele fala do joio e do trigo, e Sim. Santo Agostinho também tem, que o nosso papel é separar o joio do trigo, e olha só essa frase que eu acho fundamental, né? E não trocar, né, as verdades pelas utopias, né? E não, a gente tem que disseminar ou procurar disseminar verdades e não utopias, né? Então, esse ponto de a responsabilidade do dirigente é fundamental e ele vai responder por isso. Não importa ele achando que é um missionário divino, porque tem muita gente que acha que é missionário divino, né? Eu estou na casa espírita, então eu tenho alguma função espiritual elevada. Tem nada. A gente está aqui para trabalhar todo mundo junto, um com o outro. Nem médium, né? Médium ostensivo, acha que é o oráculo, né? Que está vinculado com as pessoas chamam de alto, né? Não é nada disso. Nós estamos aqui todos iguais, então a gente tem a obrigação, na fé raciocinada, de questionar. Então, nós temos que questionar? Temos, tudo. Inclusive, a gente pode estar hoje de uma maneira e amanhã a gente aprende e revê, né? Mas se ninguém nos questionar, como é que a gente vai também ter o contraponto, né? Então, é importante ter sempre a troca de ideias e, se o amigo for sincero, vai falar, olha, você está vendo dessa maneira, será que não é melhor ver desta, né? O que você acha de ver sobre essa perspectiva? Mas isso aí é com relação a cada um, né? Tem muito dirigente também, tem muito dono de centro também, né? Tem isso também. Tem. João, você tem alguma coisa a falar sobre a questão da Morgana, nossa querida Morgana? Eu só fico rezando para que essas pessoas desencarnem rápido e reencarnem outras mais capacitadas, trabalhando no centro. Não, mas é um problema sério. É como você falou, chamados donos de centro. Então, basicamente, quem está à frente de um trabalho na casa espírita, necessariamente ele tem que ter um conhecimento acima do normal, mas, de certa forma, ele tem que ter, digamos assim, ele tem que ter um cuidado para perceber que ele não é o dono da verdade. Por obrigação, ele tem que conhecer, mas ele está à frente dos trabalhos, é um dirigente, mas ele tem que ter uma certa humildade para saber que ele não sabe tudo, que ele é uma pessoa falível. E é isso que entra desde o início dos trabalhos nas casas espíritas, a gente embutir na cabeça dos novos frequentadores a necessidade de se estudar espiritismo, até para, de certa forma, não abraçar tudo que esses dirigentes fazem, coisa que fazem os católicos, os pastores, padres. A gente não pode. Kardec nos ensina justamente isso. E é o estudo da doutrina espírita que vai fazer com que a gente tenha a liberdade de aceitar ou não essas particularidades de dirigentes e trabalhadores de casa espírita, assim como os médiuns também, quando publicam as coisas. Conhecendo Kardec, tendo o bom senso que a doutrina espírita nos passa, a gente pode chegar a uma conclusão, se a pessoa está sendo razoável ou não. Não, ótimo, perfeito. Tem o nosso querido Fredson, obrigado, viu, Fredson, pela sua participação, presença, sempre amigo. O espírito, ele se liga mais ao coração quando é mais emocional do que racional? Como assim? Eu não entendi a pergunta do Fredson. O espírito, quem? Deve ser o espírito encarnado, deve ser, né? Tem a ligação do espírito. Apesar que ele colocou o espírito com letra minúscula aí, né? Se liga mais ao coração quando é mais emocional do que racional? Aí, Fred, reformula para mim, eu vou passar porque essa liga aí pode ser quando ele está reencarnando, pode ser um obsessor, pode ser. Como que é essa liga aí do coração mais emocional do que racional? Enquanto isso, a gente vai para o nosso querido Fábio Fadel. Marco. Fábio Fadel, sempre nos acompanhando aqui. Um abraço para o Fábio. Esse é irmão. Eu sempre falo, cara, você não tem o que fazer, você fica atrás do resenha, atrás dos estudos que eu faço, fica. Obrigado, viu, Fábio? Parabéns pelo seu trabalho em divulgação da nossa doutrina. Depois da morte de Kardec, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, viu, Fábio? Houve algum novo conhecimento que foi incorporado aos ensinamentos da doutrina?
Se não, acredita que aparecerá? Boa pergunta, Fabião. Obrigadão. Pergunta. O Fábio sempre com perguntas instigantes Não, aqui. Fabião Eu mandei para ele pelo WhatsApp, viu? Não, pergunta para o Marco, eu mandei para ele lá. Bom, dentro da minha perspectiva, com relação a princípios e valores, não, os princípios e valores continuam os mesmos, né? O que muda, e aí sim, aí fazendo já um paralelo com aquilo que a gente discutiu logo no comecinho, né? A terminologia e a compreensão em termos de visão de mundo, nós podemos aplicar os princípios e valores espíritas, que são os mesmos, dentro de uma realidade com a nossa ótica hoje, né? Então, acho que o grande desafio, e aí vai para o que o Fábio estava comentando, não que tenha sido incorporado um novo conhecimento, uma nova possibilidade doutrinária. O que tem é uma ressignificação em termos de aplicação do conhecimento que nós temos para o nosso dia a dia hoje. Depois, acho que o Alê pode até projetar uma imagem, né, que a gente tem, se você quiser projetar. Agora. Então, peraí, se você quiser projetar, fica até mais fácil. Aí o João também comenta, que o João conhece a imagem. Isso. Essa imagem que o Alê vai projetar, acho que o Fábio até já conhece essa imagem também, mas ajuda a responder essa proposta. Já apareceu para vocês aí ou não? Apareceu, tá ótimo. Esse esquema lógico aí que está sendo projetado é aquele que nós usamos para efeito de caracterização. Acho que saiu. É isso, voltou. Só tira o mouse tira, vai para a direita. Isso, aí saiu. Agora tá ótimo. Esse esquema lógico é o que nós aplicamos lá no departamento de doutrina da USE, para a gente ajudar a responder questões se aquilo é ou não, ou tem características doutrinárias. Vejam aí em cima que está a afirmação, suposição. Qualquer coisa que vocês imaginarem, qualquer coisa, novidade que possa surgir, qualquer uma delas. Primeira pergunta que a gente faz: contradiz a codificação? E aí a gente chama de codificação todas as obras de Kardec, tá? Não é somente os 5 livros, tá? São todas as obras de... Seriam as obras fundamentais, né? Alô? Voltou. Tá. Se não tiver contradição, a gente está coerente, a gente aceita, e o corpo teórico doutrinário não tem nenhum tipo de impacto, tá? O problema é quando alguma coisa que colide com o ensinamento dos espíritos surge, ou a pessoa afirma que é a novidade, né, que vai ser aceita. Aí vem a segunda pergunta: tem evidência objetiva? Tem como comprovar isso? Tem fatos dentro do processo? Se a pessoa falar que não tem, a gente faz aquilo que o Kardec sempre fazia. A gente refuta num primeiro momento, é deixar de lado. Deixa de lado, enquanto os fatos não o comprovam, e a gente mantém o corpo teórico doutrinário espírita. Aí a pessoa acha que tem fatos. Opa, se ela acha que tem, então vamos levar para discutir se tem na coletividade. Quem é essa coletividade? Os grupos espíritas e a comunidade científica, porque fato é fato, tem que ser comprovado. Se isso passar pelo crivo racional dos diferentes grupos espíritas, do movimento espírita em geral, e tiver suporte científico, aí a gente vai fazer a seguinte questão: foi validado depois de passar por tudo isso? Não foi. Se não foi, a gente deixa de lado, não muda nada. Foi validado. Opa, se foi validado, tem fatos comprovando isso, a gente vai ter que aceitar e vai ter que mudar o referencial teórico doutrinário que a gente tem hoje. E aí a pergunta do Fábio existe alguma coisa que mudou o referencial teórico doutrinário no momento? Não, a gente não tem. A gente tem um monte de coisa que está lá na caixinha aguardando fatos, mas não tem nada que tenha sido aceito e comprovado para a gente mudar algum princípio doutrinário ou valores, tá? Então, é nesse sentido. Não quer dizer que a gente esteja engessando. De novo, eu retomo aquilo que Kardec disse. Se a ciência demonstrar fatos, a gente aceita e incorpora isso no conhecimento espírita. É que até o momento a gente não tem isso, tá? Então, fica aí a porta aberta, mas até o momento a gente não tem isso. Não, perfeito. O João quer comentar alguma coisa a respeito?
Bem, se a gente analisar a época em que Kardec fez a codificação, que Kardec seria do quê? Uma lamparina, uma vela, ele não tinha luz elétrica como a gente. Ele trabalhou 12 anos, basicamente, fazendo o trabalho da codificação, numa época extremamente atrasada do ponto de vista material. E olha que naquela época já se acreditava que havíamos alcançado os maiores avanços tecnológicos, por incrível que pareça. A luz elétrica foi criada tempo depois que Kardec desencarnou. E se a gente analisar o nosso período hoje, comparado com o de Kardec, todos os avanços que nós tivemos no campo tecnológico e também no campo da biologia, se a gente analisar o próprio projeto Genoma, que é uma coisa mais da década de 80, 90, a própria revolução na física com Albert Einstein de 1905, isso mudou alguma coisa? Isso tirou a autoridade da doutrina espírita em algum sentido? De forma alguma. Isso só veio, de certa forma, dar até bases mais seguras para a doutrina espírita. É isso que é fabuloso do ponto de vista para aquele que estuda em profundidade o espiritismo. Do ponto de vista do genoma, tem um livro muito bacana da Hebe Lague de Souza, ela já desencarnou recentemente, que ela escreveu um livro fabuloso chamado Darwin e Kardec, um diálogo possível. É um livro bacana, escrito por uma espírita que conhece biologia, que era geneticista, então tinha autoridade para isso. Se a gente for analisar também do ponto de vista da física, do ponto de vista da astronomia, tudo isso, a gente vê que Kardec também é bastante atual. Por que Kardec é atual? Porque Kardec trabalhou, ele e os espíritos trabalharam uma doutrina que basicamente era para a nossa vida, era para muito tempo. Então, basicamente, os princípios ali elaborados, que são aqueles princípios de reencarnação, imortalidade, comunicabilidade, Deus, pluralidade dos mundos habitados, isso dificilmente vai ser, de certa forma, renegado pela ciência. Não. Se amanhã aparecer uma civilização se aportar na Terra, isso vai tirar a autoridade do doutrina espírita? Claro que não. O espiritismo sempre defendeu a ideia da pluralidade dos mundos. Então, basicamente, a doutrina espírita trabalha com princípios que eles tendem a cada dia ser mais explicados pelas pesquisas. Um outro dado bastante que eu acho muito bacana em Kardec, outras doutrinas espiritualistas do passado, como os egípcios, trataram desse corpo que Kardec chamou de perispírito. Mas Kardec foi o único homem que deu um embasamento teórico bastante racional para esse corpo. E esse o perispírito. Eu também estudo muito a EQM, a experiência de EQM. Basicamente, é um dos assuntos também vinculados às experiências de EQM. Então, o perispírito que Kardec colocou como sendo o próprio corpo do espírito é uma coisa que até as próprias ciências pós-Kardec, no campo da espiritualidade, vem comprovando que sim. A própria EQM, que muita gente fala que a EQM coloca o espiritismo em xeque, de forma alguma. Se vocês pensar que Kardec escreveu um artigo tratando da emancipação da alma no Livro dos Espíritos, que hoje basicamente é o que acontece das experiências de quase morte, basicamente é doutrina espírita. Se vocês lerem o livro do Raymond Jr., A Vida Depois da Vida, ele vai tratar de assuntos, em certas particularidades do livro, que parece que a gente está lendo um artigo de Kardec. As formulações que ele coloca é uma coisa assim fabulosa, e isso está ligado justamente ao aspecto mais importante da doutrina, que é a imortalidade da alma. Então, o alcance da doutrina espírita, ela se dá em todos os meandros dos conhecimentos humanos, sem dúvida nenhuma. Não, perfeito. Tem uma pergunta interessante, mas daqui a pouco a gente volta aí, viu, Ivone? É para você não ir embora, tá? Aguenta aí que daqui a pouco nós vamos colocar a tua questão aí. Pegando o gancho da fala, da coerência e tudo mais, nós temos na Revista Espírita de 1869, nos meses de janeiro e fevereiro, Kardec falando, né, de uma estatística, mapeando, né, mais ou menos por baixo, o espiritismo. Ele contava na sua época, isso 1869, tinha o quê? 1 bilhão de habitantes naquela época, 7 milhões de adeptos, sem contar a Ásia, tá? A França, ela chegou na época de Kardec ser o país que tinha o maior contingente de espíritas do mundo, que tinha mais adeptos, perto de mais ou menos pouco mais de 600 mil adeptos. Porém, com a morte de Kardec, né, em março de 69, e outros fatores, né, mundiais que influenciaram, o movimento espírita declinou gravemente.
que aconteceu? Faltou coerência aí? Por incrível que pareça, depois o João pode desenvolver também a ideia, eu comecei a ter pistas do que tinha acontecido, Ale, depois que o nosso amigo Adriano Calzoni, que é do Departamento de Doutrina também, ele escreveu um livro chamado Em Nome de Kardec, né, onde ele faz um relato dos momentos pós-desencarnação de Kardec, e os 20 anos pós-desencarnação de Kardec, e ele identifica, são registros em cima de registros históricos, tá? Não foram ficcionais, foram registros que ele pesquisou mesmo, e a gente percebe que o movimento espírita, depois que Kardec desencarnou, ele tomou rumos extremamente preocupantes com relação à coerência, e fizeram com que a própria doutrina espírita passasse a ser vista não como uma doutrina filosófica, libertadora, transformadora moral, mas, e até hoje, se alguém for para a França e procurar livros de espiritismo lá na França, você vai encontrar nas prateleiras de ocultismo. Tá? Aqui no Brasil tem uma prateleira específica de espiritismo, né? Na França, não. Na França, pode entrar em qualquer biblioteca, você vai achar lá escondido de ocultistas, né? Tem autores ocultistas. Porque houve o que nós chamaríamos de sincretismo religioso no processo também, e um desvirtuamento das propostas iniciais da coerência doutrinária, que passaram a fazer com que o espiritismo abraçasse, o espiritismo não, mas adeptos passassem também a abraçar ideias e conceitos conflitantes em termos de princípios, mais místicos e também um tanto supersticiosos. Você tem uma noção, depois da desencarnação de Kardec, os continuadores, né, na Revista Espírita, você vai encontrar textos de adeptos da Madame Blavatsky, né, da teosofia. O Lemarie, ele era partidário, depois, em uma época, ele passou a ser partidário da teosofia, e chegaram a abrir, inclusive, grupos, casas, chamadas templos teosóficos espíritas, né? Então, por aí você vê o grau de desvirtuamento que caminhou o espiritismo na ocasião. Claro, um grupo de espíritas manteve-se fiel, manteve-se coerente, né, doutrinariamente, tanto é que houve uma cisão no movimento espírita depois, né, a Amélie e o Leon Denis, o Gabriel Delane, enfim, Bete Fropo. A Bete Fropo, o Henri Sossi, outros abriram a União Espírita, né, para se contrapor ao grupo que estava dirigindo depois a sociedade, a sociedade anônima, enfim. Isso é mais uma parte histórica, até, mas houve uma cisão no movimento espírita, principalmente também pela questão da coerência doutrinária, e isso daí fez com que a própria unidade que nós teríamos no movimento espírita fosse abalada. Então, a gente tem, sim, um processo das 2, 3 décadas depois da desencarnação de Kardec, de problemas de coerência doutrinária, e o movimento naturalmente foi minguando, foi declinando. Por isso da importância que nós temos de sempre trabalhar esse assunto, e lá na USA a gente faz isso. Não é uma questão de ser chato, de querer ficar impedindo as pessoas de abraçarem outras coisas. Cada um abraça o que bem entender, só não faça isso, não traga isso para o espiritismo e chame de espírita, porque você confunde, você desvirtua, você começa a corroer o corpo doutrinário em termos de coerência, e aí os novos entrantes, eles não vão saber em que ter referência, e você não tem mais espiritismo, você tem uma salada mística, mas você não tem espiritismo. Então, existe o risco, inclusive, disso acontecer no Brasil. Felizmente, nós temos grupos bastante coerentes, solidamente, mas tem grupos também que adorariam que isso acontecesse. Por isso que a preocupação que a gente tem com essa questão da maturidade doutrinária, ela é muito importante. Então, para quem quiser ter pistas do que aconteceu na França, veja o tipo de publicações e de rumos que o movimento espírita tomou depois e acabou tendo esse declínio. Tá? Então, genericamente, eu posso pintar esse quadro. Tem outros detalhes também, um pouco mais técnicos, né, e inclusive históricos, mas que tomaria muito tempo, mas genericamente foi isso. Tá? Ótimo. João, algum? O Marcos sugeriu como leitura aí os livros do Calzoni, que é muito bacana mesmo, Em Nome de Kardec e Madame Rivaio, que dá uma ideia bastante geral
do que aconteceu em território francês. Claro que o espiritismo não é francês, ele nasceu para o mundo, né? Da mesma forma que ele não é brasileiro. Embora no Brasil hoje seja aqui que ele mais criou raízes, né? Por questões antropológicas, por questões também de uma figura como Chico Xavier, que é o maior médico, sem dúvida nenhuma, que ajudou a difundir a doutrina espírita de forma grandiosíssima. Mas o espiritismo também já foi forte em alguns outros países, que hoje não é mais, como é o caso de Cuba e outros países. Mas na França, justamente a terra de Kardec, isso é muito particular. E eu agradeço a Deus todo dia por Kardec ter desencarnado e ter terminado o trabalho da doutrina, porque senão imagina como seria alguém terminando esse trabalho para Kardec. Não, é Seria verdade. terrível. Então, basicamente, a sociedade que ele deixou, que depois foi transformada em sociedade anônima, virou uma salada de fruta ali, né? Onde a teosofia e a teoria de Roustan tinha mais autoridade que Kardec. E aí nada pode dar certo nisso, né? Com certeza. Tem uma pergunta interessante no chat, da nossa querida Ivone. Pegando um gancho da pergunta anterior, eu lhe faço uma nova. As religiões afro-brasileiras são doutrina espírita modificadas? Muito bom, Ivone. Ivone é do Paulo de Tarso, aqui de São José do Rio Preto. Obrigado pelo carinho e pela sempre atenção, Ivone. Legal, pergunta muito interessante da Ivone, porque existe essa confusão muitas vezes, né, no próprio movimento espírita, né, porque no Brasil, e o João comentou, né, por que o espiritismo cresceu tanto, culturalmente a gente tem aspectos, a gente tem uma proximidade com o mediunismo, né, que outros países, alguns têm mais, outros têm menos, mas a gente tem um contato espiritualista bastante rico, Brasil, enquanto cultura. E o fato de nós termos o mediunismo presente em algumas religiões, em algumas doutrinas, não quer dizer que essas doutrinas elas incorporem ou abracem os mesmos princípios e valores espíritas na sua integralidade para se caracterizar como espírita, né? Por exemplo, no espiritismo, nós não temos nenhum tipo de vínculo com amuleto, com roupa, com símbolos, sinais, ou seja, isso não faz parte, né, do processo de construção da teoria espírita, mas sempre respeitando outras doutrinas e filosofias que abraçam esse tipo de rituais e símbolos. Porém, em termos de doutrinas espiritualistas, ou seja, todas aquelas que acreditam que tem algo mais além da matéria, nós temos uma parte que tem o mediunismo presente, e as religiões afro-brasileiras, muitas têm o mediunismo presente, então elas são doutrinas espiritualistas, que também trabalham com o mediunismo, mas que incorporam princípios e valores, não necessariamente que sejam melhor ou pior, não é nada disso, tá? São características só de cada doutrina, mas que cada uma se caracteriza, né, que constrói o seu corpo, o seu edifício doutrinário em cima desses princípios e valores. Então não dá para a gente abraçar um pouco aqui, um pouco lá, né, e achar que estamos construindo um novo. Na verdade, cada uma tem a sua própria, então elas são muito respeitosas e respeitáveis. Todas as religiões afro-brasileiras que melhoram o ser humano, elas são muito bem-vindas, são ótimas, são excelentes, mas não quer dizer que elas sejam consideradas espíritas como decorrência de Kardec. E isso é até interessante, porque tem muitos grupos espiritualistas de religiões afro-brasileiras que leem Kardec também, ou seja, não é por isso que os caracteriza como espíritas, no sentido estrito da palavra, né? São espiritualistas, mas todas são muito bem-vindas em termos de proximidade com a realidade espiritual, e vai atrair quem tem afinidade com essa proposta. Ainda bem que nós temos diferentes doutrinas, diferentes filosofias, porque cada um de nós vai se sentir atraído por alguma delas, e desde que nos melhore, elas sempre são muito bem-vindas. Então, fazem um papel muito importante para a melhoria do ser humano, para a melhoria da humanidade, mas cada uma com seus vínculos, com seus princípios doutrinários, tá? Então, nós não chamaríamos de, acho que na pergunta da Ivone, ela falava que eram decorrentes, eram doutrinas espíritas modificadas, né? Não, na verdade, eu lembrei, modificadas. Não existe, não existe no espiritismo isso, correntes, né, que nós dividiríamos e teríamos
quase que seitas, né? Nós temos só um espiritismo, é a interpretação desse espiritismo que gera, de fato, algumas colocações, alguns grupos que se diferenciam mais nesse ou naquele outro aspecto, só que não quer dizer, de novo, né? Dentro da ideia de fraternidade e tolerância, a gente conversa, a gente explica, mas cada grupo também tem o seu grau de maturidade. O João citou no começo não, quando ele estava falando, dentre outras ideias que ajudaram a ruir o movimento espírita francês, foi o rustanguismo, né? Que Rustang, ele falava mal de Kardec, Kardec desencarnou, ele continuou falando mal de Kardec, ou seja, não é alguém que a gente vai considerar amigo do espiritismo. E ele trouxe ideias místicas que até hoje, por incrível que pareça, os brasileiros que foram beber na França, né, nas ideias francesas, nessa época, no final do século XIX, voltaram para o Brasil e abriram os grupos espíritas aqui, muitos deles já estavam influenciados por esta onda pós-Kardec, que introduziram-se ideias místicas, e eles trouxeram ideias místicas para cá, entre elas o rustanguismo. O rustanguismo, felizmente, né, ele não tem tanta aceitação ou penetração no movimento espírita, mas ainda tem, por incrível que pareça, grupos que defendem ideias esdrúxulas, né, doutrinariamente falando. Vou falar algumas delas aqui para quem não conhece, só para verem o nível de problema doutrinário que é. Que Maria seria virgem, que Jesus teria um corpo fluídico, né, que Jesus fingia que era amamentado. Tem toda uma explicação bizarra sobre isso, que, enfim, tem aspectos doutrinários totalmente conflituosos, né, com o que os espíritos disseram, mas tem por algum motivo, absorve ou atrai a atenção de alguns místicos, né, mais afeitos a esse tipo de coisa. Isso não é espiritismo, mas eles chamam de espiritismo, ou seja, por mais que se tente colocar essas ideias em termos de coerência, elas não suportam, né, porque elas entram em conflito. É a mesma coisa alguém acreditar em ressurreição e reencarnação ao mesmo tempo. Não dá, não dá. Sabe? Mas, infelizmente, a gente não tem como fazer com que as pessoas se declarem adeptas ou não, só por se declarar do espiritismo, né? Eu falo demais, já consumi bastante tempo, mas só para colocar... para o final, já. Só para colocar que a questão das religiões afro-brasileiras tem questões muito particulares, com interpretações, visões de mundo particulares, que não se adaptam aos princípios e valores espíritas, mas não quer dizer que elas não sejam boas e válidas para atender a proposta de melhoria do ser humano. Perfeito, perfeito. Olha, o nosso tempo já se foi, tá? Esvaziou ali. Eu só queria fazer uma pergunta para a gente fechar, mas uma pergunta que a resposta tem que ser um pouco mais sucinta por causa do tempo. Tá, se na França, na sua época lá em Kardec, tinha mais adeptos, a coerência, faltou um pouco dessa coerência, como a fala de vocês mesmos sobre essa questão, tá? Hoje, nós temos o Brasil. O Brasil, hoje, ele ocupa o lugar da França que outrora tinha como de maior número de adeptos. Hoje, nós estimamos aqui mais ou menos em torno de 4 milhões, tá? Só no Brasil. O movimento espírita corre o risco de passar pelos mesmos problemas relacionados à coerência que a França passou? Qual que é a opinião de vocês para a gente fechar esses blocos? Deixa o João, já falei demais. Fala, João. Fala, João. Eu acho que o Espiritismo, o Leon Denis tem uma frase muito bacana que ele fala que o Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Basicamente, nós somos os homens que estamos no trabalho com a doutrina espírita no dia a dia. Somos pessoas que zelamos pelo bom andamento da doutrina, evidentemente. E a doutrina, ela não vai sofrer abalo desde que grande parte dessas pessoas tenha um pé seguro aí em relação ao que é e o que não é espiritismo. É por isso que eu volto aos meus grandes professores, como Herculano Pires, Deolindo Amorim, Carlos Embaçaí, foram os meus grandes mestres. Eu acho que só na nossa terra é que foi capaz de surgir essas pessoas, com essa capacidade de interpretação e de entendimento da doutrina. Eu acho que o espiritismo ele surgiu na França por uma certa particularidade, por uma certa necessidade até de um aspecto espiritual, digamos assim. Era o centro do mundo, era a capital do mundo.
O Espiritismo era o quê quando o Espiritismo veio para cá? E é um país de quinto mundo. Basicamente foi aqui que o Espiritismo mais desabrochou e mais fez fileiras. Eu acredito que o futuro do Espiritismo, querendo ou não, a gente percebe sim que existe um certo igrejismo, e isso, de certa forma, descaracteriza um pouco a doutrina espírita no seu aspecto científico, filosófico, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que tem pessoas bastante capacitadas para levar essa doutrina num bom caminho durante muito tempo. Eu acho que o Espiritismo ele fincou raiz no Brasil de uma forma tão grande. Hoje a gente percebe que tem uma mentalidade nova também adentrando no Espiritismo, não compactuando com essas questões igrejeiras que a gente já viu muito no meio espírita. Eu fico feliz em relação ao futuro que o Espiritismo tem no Brasil. Eu acho que ainda vai dar muitos bons frutos. Eu penso assim. Não, perfeito. Marcos. Eu concordo com o João. Acho que a gente tem raízes que estão sendo fortalecidas aqui. Tem um monte de coisa que nós poderemos melhorar ainda e precisamos, mas não quer dizer que a gente vai tomar a parte pelo todo, né? Não é porque tem casos místicos e supersticiosos que a gente vai julgar todo o movimento, como aconteceu na França, né? A gente tem grupos bastante sérios, bastante dedicados, né, para a gente entrar no processo de entendimento da coerência doutrinária dentro daquilo que Kardec e os espíritos nos deixaram. Eu só destaco também que nós tem uma questão ufanista de achar que o Brasil de fato aquele que vai revolucionar a humanidade, né? Vamos só tomar cuidado com isso, porque a gente tem muitas pessoas muito próximas, né, ainda a ideias um tanto mágicas e voltadas para aquele conhecimento mais igrejeiro, né, e esquecem Kardec. Nós temos que valorizar Kardec, né, no sentido de entendermos a proposta doutrinária de reformulação interior sem cairmos no igrejismo que eu sei que faz parte da cultura, mas a gente tem que valorizar mesmo o conceito filosófico da doutrina espírita e a sua aplicação moral, sem nos ater a nos sobrepor ao processo de retrogradar a uma fase que nós não precisamos mais voltar, já superamos. Quando o Espiritismo surge no papel de terceira revelação, não é que é fora do Espiritismo a salvação, mas a gente já supera, isso está bastante claro, inclusive nos textos dos Espíritos. Jesus nos revelou um Deus único, um Deus bom, e mostrou a vida futura. O Espiritismo explica Jesus e desenvolve as ideias de Jesus com relação a essa vida futura, até porque Jesus faz parte do processo espírita. Então, ninguém precisa ficar preocupado em voltar para ficar estudando o Evangelho como se fosse um desenvolvimento das ideias. A gente tem que entender a proposta de Jesus, tomá-lo como modelo, como referência moral, mas a gente não pode desvalorizar o que os espíritos já nos trouxeram de superação da ideia mágica que o igrejismo, ainda arraigado, né, na cultura, pode trazer. Não, perfeito. Olha, Marco, como você já fez aqui conosco, eu vou tirar você um pouco, vou fazer uma resenha, um dois toques com o João, e aí você volta para fazer a nossa prece final, pode ser? Claro. Então vamos lá. João, aqui é o seguinte, meu querido. O resenha vem do futebol, então vamos fazer um dois toques. Então eu vou falar uma coisa e você, em poucas palavras, sintetiza para mim, pode ser? Vamos lá. Preparado ou não? Vamos lá. Eita, isso é bom. João, um fato na sua vida. Um fato relacionado à doutrina espírita? Qualquer coisa, João. Um fato na sua vida. Eu acho que o fato mais importante na minha vida foi eu ter tido contato com a doutrina espírita quando eu tinha 17 anos, e basicamente eu era uma pessoa completamente... Eu não tinha religião, eu era ateu. Então eu acho que esse foi o fato mais, assim, revolucionário da minha vida. Foi conhecer a doutrina espírita nessa fase da minha vida. Perfeito. Deus. Eu fico com os espíritos. Inteligência suprema e causa primária, e não podemos ir além disso, porque senão a gente vai entrar em conflitos. É uma coisa que está muito além da nossa compreensão. Ou seja, estou com os espíritos. Falta-nos um sentido para entender Deus. Esse sentido a gente só vai conseguir numa evolução muito mais para frente.
Por enquanto, a gente só pode sentir Deus. Jesus. Amigo assim, companheiro de todas as horas. Não é um salvacionista, sem dúvida nenhuma, mas para mim é um filósofo, é um grande educador. Perfeito. Allan Kardec. Mestre assim, que basicamente, depois que eu tive contato, eu passei a entender o real significado da vida. Não que antes de Kardec eu não era cristão, eu era, mas de certa forma era muito mais fácil acreditar no nada do que acreditar em alguma coisa. Com Kardec eu pude acreditar em muitas coisas, e basicamente eu pude ver que eu sou um espírito imortal. Então, para mim, todo o meu agradecimento a esse homem. Perfeito. Um desejo seu. Eu acho que ter mais tempo ainda para estudar a doutrina espírita. Perfeito. Então agora, João, eu vou tirar você um pouquinho, vou colocar o Marco em evidência, nós dois vamos sair de campo, colocar o Marcão para ele fazer a nossa prece final, ok? Tá ótimo, Ale. Ok. Bom, então, nesse momento, né, nós vamos fazer aquilo que os próprios espíritos nos orientaram com relação à prece, né? Primeiro, nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos ampare, nos proteja, nos oriente sempre. Vamos agradecer a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por todo o apoio que nós estamos recebendo. E vamos ter também, dentro da nossa proposta de reformulação interior, aquilo que nós mais gostaríamos de ter, oportunidades. Pedimos a Deus oportunidades para nos tornarmos melhores, que possamos também cumprir com nossas responsabilidades e, acima de tudo, que possamos contribuir, dentro do possível, para que a nossa melhoria também ajude aqueles a que estejam à nossa volta, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Obrigado, Marcão. Vou tirar um pouco de off, me aguarda lá que já já eu retorno, ok? Olha, não falei que a resenha ia ser para lá de boa, e olha que foi, hein? Esse conceito de coerência é uma coisa que cada vez mais a gente está tentando trabalhar, claro, sempre no bom sentido, né, de uma maneira mais tranquila e calma, mas levando a todos isso. Então, pessoas, se vocês tiverem algum conhecido que tem algum centro, alguma coisa e tudo mais, olha, repasse, vamos curtir, vamos compartilhar, que quanto mais a gente difundir esse vídeo, né, trazendo esses meninos que vieram elucidar à noite, vai ficar também no YouTube, a Lei de Paulo, Espiritismo Kardec, depois que terminar a live, porque fica mais fácil para você buscar no YouTube, para você estudar aqui no Facebook. Então, recentemente nós criamos esse YouTube só para armazenar as lives. Então, terminando aqui, a gente já vai migrar para lá. Sexta-feira, 21h05, ok? Nós vamos ter também sobre coletânea de preces espíritas. Nós vamos ter aqui um casal muito especial que vai tratar sobre essa questão. Então eu sou muito grato a vocês, sou grato a Deus por me permitir mais uma oportunidade de trabalho e de ter vocês aqui, que vocês são o meu gás, a minha impulsão, é por vocês que a gente está aqui. Quero agradecer o grande Mauro que nos está aí, que nos assiste, que está sempre com a gente, Dudu, a Maria Alice, a Célia, a Luísa, a Kátia, a Rita, o Serjão, grande Serjão, obrigado pela presença, Andréa Laporte, o Vinícius, Fabel e tudo mais. Olha, muito obrigado por tudo. Não esquece de curtir, compartilhar e até sexta-feira, hein? Resenha Espírita 27. Obrigado.